galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui no Free Podcast e hoje nós estamos entrevistando Bruno Carvalho, referência nacional em estética automotiva, empresário, professor e idealizador do Dia do Detailer no Brasil. E aí, Bruno, tudo bem com você? E aí, meu querido, beleza? Beleza. Tudo ótimo. Primeiro agradecer aqui a sua presença aqui no Free Podcast, obrigado aí, tá? E vamos começar a saber um pouco mais do Bruno Carvalho. Poxa, eu fico feliz aí pelo convite. É sempre muito oportuno, né, a gente poder compartilhar um pouquinho da minha experiência de vida, conhecimento, né? Eu acho Sim. que faz parte da nossa contribuição aí, enquanto cidadão, né? Então, Sim. fico feliz pelo convite, muito grato mesmo e obrigado a todos aí. Que a gente fica assim, pô, como é que esse pessoal me achou, né? A única coisa que a gente Vai peneirando. sabe, a única coisa que a gente sabe que de alguma forma o nosso trabalho foi reconhecido, né? Então é uma forma da gente agradecer também. Fico feliz pelo convite e satisfeito também, né? Saber que de alguma forma o nosso trabalho tem chegado em algumas pessoas importantes. Sim. Obrigado. Bruno, vamos lá. Hoje muita gente conhece o Bruno profissional. Mas como foi a construção do homem por trás disso tudo? Né? Você pegando a sua trajetória toda. Conta um pouco para nós. Eu costumo dizer que ninguém existe sozinho, né? Todo mundo tem a sua história, tem a sua origem, né? E, obviamente comigo não seria diferente, né? Sou um cara muito família, admiro muito também as pessoas que valorizam isso, né? De fato é algo inegociável, né? Sim. Então hoje eu olho para a história dos meus pais, dos meus irmãos e a gente vai aprendendo com aquilo que foi bom, né? Que teve acertos e também com os erros, né? A gente não precisa de cometer os mesmos erros se a gente olhar para eles como uma forma de aprendizado, né? Eu posso aprender com aquilo que deu certo, repetindo, como eu também posso aprender com aquilo que deu errado, não fazendo, né? Então, quando a gente olha para a história daqueles que nos sucederam, a gente consegue fazer uma avaliação. E o Bruno vem muito disso, né? Ele consegue observar a trajetória de quem passou pela minha vida, sobretudo marcou de forma positiva, né? Sim. E a gente vai construindo não só o profissional, porque eu acho que o profissional é só um resultado daquilo que a gente é no nosso pessoal, né? Tem um amigo meu que fala que antes do empresário existe o CPF. Sim. Né? Então, ou seja, construir essa pessoa física é muito importante para mim, né? Então, quando eu olho para minha história, eu sempre vejo quem passou antes de mim, né? E aí eu posso buscar. E sobretudo ter as minhas decisões. A partir de agora é comigo, né? Então meu pai me ensinou uma vez o seguinte: olha, eu sempre vou te mostrar os dois caminhos, o certo e o errado. Vou te colocar na encruzilhada. Quem vai caminhar é você, entendeu? Eu vou chegar até aqui. E isso me ajuda a construir hoje esse indivíduo, né? Essa persona do Bruno Carvalho. Sim. E a sua família foi a maior motivação para você ser quem você é hoje, até falando como empresário? Não tenho dúvida nenhuma disso. Todos os dias quando eu saio e chego em casa, é a missão cumprida quando eu chego, né? E quando eu saio é o desejo de cumprir essa missão, né? Porque hoje eu tenho 3 filhos, né? Uma esposa maravilhosa que me acompanha em toda essa trajetória. E não é fácil, né? Empreender hoje, a gente sabe que é muito difícil, né? Você ter que abrir mão, às vezes, é igual, eu vou trabalhar por minha conta que eu vou trabalhar menos, né? Quem pensa isso está super trabalho enganado, dobro, né? trabalha muito, né? Então, às vezes eu chego tarde, saio cedo, né? É sempre uma rotina que a gente tem que dividir esse tempo do trabalho com a família, com os filhos, né? Esse cuidado aí na primeira infância das crianças, a gente sabe que é fundamental. Então, todo o meu sucesso hoje, né, se eu posso dizer assim, cara, ele não teria outro lugar a não ser segundo lugar, porque o primeiro lugar vem minha família. Então, eu priorizo muito isso. Isso é muito bacana. Eu também sou mais ou menos desse perfil, tá? Bom, valorizo pessoas assim. Isso aí. E antes da estética automotiva, como surgiu a sua paixão ali por moto, mecânica? E isso começou tudo lá em Curitiba? Desde pequeno, eu sempre tive assim, acho que todo mundo sente um pouco atraído por barulho, né? Uhum. Há quem diga que o nosso primeiro órgão a funcionar é o ouvido, né? Então eu sempre fui assim, muito apaixonado por barulho, né? E a parte mecânica sempre me encantou muito. E eu tenho um tio, que eu tenho uma gratidão muito grande por ele, que desde
que eu me entenda assim por gente, ele sempre teve envolvido com essa questão de moto, e ele comprava para os meus primos, né, os filhos dele, aquelas mini motos. Então a gente ia ali na casa ali dos 7 para 8 anos, e ali já começou o nosso primeiro contato, né, com aquelas mini motos. Então a gente ia para uma região mais rural, mais afastada, e a gente fazia uns tracejados assim, já imitando umas pistas de corrida, fazia umas rampas para já fazer os primeiros saltos, né? Então isso sempre me atraiu muito, né, desde criança. E toda criança é apaixonada por aventura, né? E aquilo para mim era uma grande aventura. Até que eu tive a oportunidade de ir trabalhar com ele lá em Curitiba, onde eu tive um contato realmente real com as motocicletas. Ele é uma grande referência no mercado brasileiro hoje em motocicletas, inclusive na pegada elétrica. Hoje foi um dos pioneiros, né, a trazer os veículos elétricos para o Brasil. E essa participação com ele lá, nesse período que eu tive com ele, foi muito importante para mim, porque desenvolveu muito esse lado de colocar a mão, de mexer, né? Eu sei que muita gente, quando criança, desmontou os carrinhos de brinquedo para tirar os motorzinhos, para fazer ventilador. A minha mãe sempre fala, né? Todas as vezes que a minha mãe vê um vídeo meu desmontando um carro hoje na vida real, ela fala assim, eu nunca tive dúvida que um dia você ia fazer isso, né? Porque eu fazia isso com os brinquedos, né? De 2 eu fazia 1, né? Eu reconstruía os meus brinquedos, né? O brinquedo que não tinha motor eu tirava do que tinha e punha no que não tinha. Então desde criança eu sempre tive essa paixão assim pela parte da motorização, né? E ter essa oportunidade de trabalhar na mecânica de motos foi uma realização de um sonho, né? De criança que gostava de fazer algo funcionar a partir do não funcionar, e foi surgindo uma profissão, né? Então eu me tornei mecânico de motocicletas com apenas 14 anos de idade. Depois eu tive a oportunidade de vir para Juiz de Fora, onde eu fui ser chefe de oficina mecânica. E ali eu percebi que, tipo assim, a minha carreira começou a ser construída em cima daquele sonho de criança, ou daquela brincadeira de criança ali de montar e desmontar. Depois virou uma profissão, algo sério, ao qual realmente eu dediquei uma boa parte aí, da minha primeira adolescência e juventude. Sim. E você veio para Juiz de Fora em 2008. Isso. E você chegando aqui nesse primeiro emprego, igual você falou que foi trabalhar de chefe de oficina, aí você já na mesma hora, que eu quero dizer assim, depois de um certo tempo trabalhando ali, você já viu que o seu futuro seria Juiz de Fora? Você ia construir o seu futuro em Juiz de Fora? Ou isso foi de fato ao longo do tempo, as coisas acontecendo, foi bem aos poucos? Então, meu temperamento é sanguíneo, né? E uma das características do temperamento sanguíneo é conhecer o mundo, né? Viajar, conhecer pessoas, né? Então, eu sempre tive essa vontade de viajar. Esse meu tio lá de Curitiba, ele falava que a gente ia para a China, né? Que, inclusive, hoje ele frequenta muito a China, né? Eu falei, pô, então é isso que eu quero, né? Eu sempre quis me deslocar e estar em novos ambientes, né? Conhecer novas pessoas e tal. E nesse período de 2008 foi o meu casamento, né? Então eu casei com a Miriam, e a Miriam é uma melancólica, né? E uma característica forte do melancólico é estar próximo dos pais, sempre num lugar mais tranquilo, né? Não é tão assim apaixonado pelas viagens, apesar dela gostar, mas é uma pessoa que gosta de se estabelecer mais, né? Sim. De ter mais segurança, em estar em um local com mais com critérios mais raizados, né, de pertença, né, diferente um pouco do sanguíneo. Mas a gente percebeu que Juiz de Fora era uma boa cidade para se estabelecer, né? Os nossos pais, tanto o meu quanto a Miriam, são de Ubá, né? Então são pertinhos. A gente lembra daquela, não sei se é uma piada, se é um comentário que o pessoal fala, que a gente tem que morar perto da sogra, uma distância suficiente, que ela não vai de chinelo, mas que também que não leve mala de viagem para ficar muitos dias. Então a gente pensou nisso, né? Na ocasião eu pensei assim, pô, eu quero morar uma distância da minha sogra, que ela não precisa de viajar para ficar vários dias, mas que ela também não vai de chinelo para ir todo dia. Toda hora tá lá, né? Então Juiz de Fora acabou sendo assim um ponto muito favorável, a gente gostou muito da cidade e de fato a gente se estabeleceu aqui. Na ocasião, eu vim trabalhar para essa empresa em 2008, fiquei 1 ano trabalhando para eles, saí de férias para poder casar, e logo quando eu voltei da lua de mel, eu tive essa triste surpresa que a empresa ia fechar, né? Ia decretar falência e tal. E aí eu fiquei naquela, né? Ou eu voltava para Curitiba para trabalhar lá com meu tique, né? Sair sempre com aquele desejo de retornar, né? Até hoje eu fico
ainda um pouco balançado em voltar para lá. De vez em quando eu vou lá, ou ele vem aqui, a gente Sim. sempre comenta, né? Ó, você podia voltar, a gente sente falta, talvez você poderia ajudar, mas de fato a gente se estabeleceu em Juiz de Fora e a gente tomou essa decisão. Vendo que os dois estavam desempregados, recém-casados, né? A Miriam trabalhava numa empresa lá em Ubá. Quando a gente casou, ela foi, né, obrigada a vir para cá. E aí ficou sem emprego. E os dois desempregados nessa conjuntura. A gente viveu aquele período de recessão, né, de 2008. Muitas empresas realmente fecharam. De fato, foi uma crise que teve em Foi uma 2008, 2009 ali, né? praticamente nacional, né? Muitos países sofreram com ela. E essa empresa que eu trabalhava, por ser uma empresa grande e tinha alguma parte dela que era internacional, então sofreu muito. Teve um impacto financeiro muito grande, negativamente. E acabou tendo que fechar as portas, né? Tanto da fábrica aqui no Brasil, quanto das concessionárias que aqui já estavam estabelecidas. E aí, em meio às dificuldades, a gente sempre busca alguns recursos, né? Sim. E eu queria aproveitar aquela experiência que eu tinha da mecânica, da motocicleta. Uma vez eu fui fazer um treinamento em São Paulo, pela fábrica, e um dos treinamentos foi características de pintura, né? A pintura em si é a conservação da pintura. E eu lembro que eu gostei também muito dessa área, né? Então eu fiquei ali entre a parte mecânica e essa parte de cuidar da estética da motocicleta. E aí eu fiquei pensando, poxa, são duas áreas boas e talvez eu possa escolher uma delas para trabalhar. E a gente... analisando o mercado na época, né, o cenário, e a gente falou assim, poxa, talvez essa parte de cuidar de pintura, né, seja um ramo a se explorar, visto que a gente começou a fazer uma pesquisa de mercado e a gente não tinha nenhuma grande referência no mercado na cidade. Sim. Foi aonde veio a ideia da gente criar o nosso primeiro empreendimento, que foi em Casal, né? Então eu tenho uma grata satisfação hoje em dizer que todo o meu sucesso ele foi junto com a Miriam, né? Mesmo que no momento de muita dificuldade, né? A gente foi despejado do apartamento que a gente estava, porque como eu saí sem direito a nada, né? Porque a empresa decreta falência, você não tem recurso de nada. Eu já estava com meu salário do mês, já tinha recebido, eu tinha acabado de tirar férias, então você não tinha recurso. Desesperador, né, cara? Simplesmente virei pro cara da casa e falei, cara, não tem condições de te pagar, cara. E aí eu acabei ficando 2, 3 meses no apartamento dele lá sem conseguir pagar o aluguel, né? E ele pediu carinhosamente que eu saísse do apartamento dele. E eu lembro, rapaz, olha como é que são as coisas, né? A gente precisava de... Pô, tem muito tempo que eu não vejo falar. Lembra dos classificados que saíram no Tribuna? Lembro. Era R$1,95 o jornal no domingo. Tinha lá lista de emprego, de vendas. De venda e aluguel de apartamento, de casa, né? Então, o nosso objetivo aos domingos era conseguir juntar R$1,95 para poder comprar o classificado para a gente ver alguma possibilidade de aluguel de um apartamento mais barato, né? Que a gente pudesse retomar então a nossa vida aí. E eu me lembro que em um desses domingos a gente não conseguiu comprar o jornal porque faltou 5 centavos. Então, ou seja, rodeamos as gavetas, catamos moeda de tudo quanto é canto e faltou esses 5 centavos. E esse 5 centavos que me faltou foi a grande motivação da gente falar, não, a gente não pode começar a nossa vida a dois desse jeito. Ou a gente toma a decisão de sair dessa situação juntos, né? E reverter, né, esse quadro financeiro e trabalhar, né? Então, foi onde a gente teve essa ideia de abrir o nosso primeiro empreendimento. Chamava Policar, né? Antigamente a gente ia abrir uma empresa sem recurso nenhum, né? Meu sogro ajudou muito a gente no início e a gente tinha que colocar um nome, né? Diferente de hoje, você coloca o seu nome, né? Sim, hoje o seu nome passa a ser um CNPJ, né? Antigamente você tinha que ter, tipo assim, uma coisa que desse uma característica para a empresa, que no nome dela também trouxesse a atividade do setor, né? E aí quando a gente foi conversar com a contadora, ela falou assim, pensa em alguma coisa, né, que vocês vão, atividade que vocês vão atuar, né, e essa empresa tem que partir disso. Então chamava Clinepolicar. A gente pensou assim, a gente não quer um lava-jato, né, com todo respeito ao nome, né, e as pessoas que trabalham onde tem esse nome, mas a gente pensava em algo realmente já muito diferente do que já se tinha para a época, né, nós estamos falando aqui de 2009, né, então eu pensei em Clinepolicar, que seria clínica de embelezamento e polimento de carro, né, e aí isso seria uma pessoa jurídica, né? Um nome oficial, vamos dizer ali, e o nome fantasia, que era Policar, que seria o resumo
desse nome, né? Antigamente se abria uma empresa limitada, não tinha microempreendedor, não sei se já existia o Simples Nacional, mas para você abrir uma empresa, na época você tinha que ter um sócio, que era o meu, né? Antigamente não podia abrir um só, né? Ela tinha que ser limitada, né? Dessa configuração. Exatamente. E aí tinha essas regras aí de nome e tal. Mas esse nome, cara, me ajudou muito porque, assim, pô, se é uma clínica, a gente já traz, assim, o nome de uma referência, de uma organização, de uma limpeza. De fato, dá uma outra visão, né? Exatamente. E, assim, quando a gente abre esse novo empreendimento, né? Novo em todos os sentidos, para nós, esse novo desafio, essa nova fase da vida, né? A gente falou assim, eu quero que realmente seja assim, um local que as pessoas olhem e falem assim, isso aqui não parece o que eu imaginava que fosse, né? Então, trazer esse nome já era muito importante, mas eu não queria que essa diferença fosse apenas no nome. Eu queria que o ambiente tivesse, de fato, uma referência ao nome, o atendimento, o serviço, tudo fosse vinculado a esse nome. Quando a gente pensa em clínica, ninguém imagina uma clínica hoje, um local bagunçado, desorganizado, né? Sujo, né? Todo mundo pensa em clínica, já um ambiente realmente assim mais organizado. E aí a gente quis fazer jus ao nome, né? Quando a gente abre o empreendimento, a gente teve uma outra sacada também muito legal que fez toda a diferença para o nosso iniciar ali, né? Que foi fazer uma carta convite para os nossos vizinhos. Então imagine que a gente está chegando num bairro, ninguém do bairro conhece a gente, apesar de já ter uma movimentação ali, e gera uma certa curiosidade, né? Imagina você mora num bairro e você tem um ponto comercial e que sai uma atividade e já começa a ter movimento de outra. Gera uma curiosidade, né? Eu sou assim, né? Se eu ver alguma coisa, alguém fazer... Só que a minha diferença é que eu não fico só imaginando, o que vai ser aí? Eu já pergunto, né? Não aguenta, não. Eu não aguento. E aí, como a gente imaginou que os nossos vizinhos poderiam estar vivendo esse período aí de curiosidade que ia ser, a gente já quis se antecipar. Então a gente fez uma carta convite, né? Uma carta escrita a próprio punho, informando que nós somos os novos vizinhos, né? Acolhendo então os nossos vizinhos, nos apresentando, né? Então a gente escreveu nessa carta, olha, nós somos os seus novos vizinhos, nós vamos iniciar uma atividade aqui de cuidados com o carro, né? E a gente gostaria muito que vocês fossem lá, prestigiassem o nosso espaço, conhecessem. Eu e minha esposa vamos ter uma alegria imensa em poder recebê-los vocês. E aí, numa sacada, digamos, até que comercial, né? Mas sobretudo de acolhida. A gente só quis deixar claro para os nossos vizinhos que nós estávamos iniciando uma atividade comercial no bairro e que a gente gostaria muito que eles participassem desse momento conosco, né? Isso deu tão certo porque ao bater na porta de alguém, se apresentando, né, e convidando essa pessoa para estar participando contigo desse início, se tornou muito íntimo, né? Ninguém bate na sua porta por acaso, né? E se isso acontecer, eu acho que é uma boa oportunidade ali da gente conhecer alguém, né? De alguma forma poder ajudar ou contribuir. E a gente foi muito bem acolhido lá no bairro, né? E aí quando as pessoas recebiam essa carta, ela se sentia de uma certa forma importante, né? Pô, é diferente hoje quando você manda uma mensagem no grupo ou aquelas mensagens prontas, aleatórias para todo mundo. Mas uma carta é muito pessoal, né? E as pessoas sentiram isso. E até antigamente, né? Às vezes você entregava um panfletinho falando que tem uma loja, tal lugar, assim. De fato, o convite era um diferencial até que vocês fizeram para a época, né? A gente pensou no panfleto, né? Mas assim, não pode ser igual, a gente tem que fazer algo diferente. Então a carta foi isso, porque o panfleto ele é para um número de pessoas maior, né? A gente fez panfletagem, né? Chegava no sinaleiro, pagava alguém para poder fazer a panfletagem. Mas a carta era algo realmente assim, muito pessoal, né? E a gente teve esse cuidado de andar no bairro e pegar o nome das ruas e o número das casas. Então a carta vinha com o nome a gente não sabia, obviamente, o nome do morador. Mas a gente fez questão de, no dia da visita, perguntar o nome, né? E aí a pessoa se sentiu assim, tão importante que não teve outra opção a não ser ir lá visitar a gente, né? Então acaba que o nosso comércio ele começou a ter as suas primeiras atividades logo no primeiro dia. Assim que a gente abriu as portas, nós já tínhamos os clientes lá que estavam assim, nossa, estava ansioso para vir aqui conhecer. Foi tão bom vocês terem ido lá em casa. E a gente não fez só cliente, né? A gente fez amigos, né? Pessoas que começaram a participar da nossa vida pessoal. Viu ali um jovem casal
dispostos ali a encarar a vida do empreendedorismo, né? Que a gente sabe que não é tão simples nem tão fácil, mas nos apoiou muito, né? E a grande força nossa para começar esse novo projeto foi exatamente isso, né? Os vizinhos têm abraçado a causa junto conosco ali, e existia uma rede de vizinhos, né, na região, que todos eles de uma forma assim, quase que unânime, viraram os nossos clientes, né? Então a gente sabia nome, rua, número da casa, e cada casa que ia surgindo no bairro, alguém chegava e falava assim, o fulano da rua tal falou que vocês cuidam de carro, se precisar vocês levam, vocês buscam, né? Então foi alguns diferenciais, né? Além desse primeiro contato, esse primeiro atendimento, a gente queria também que as pessoas percebessem a diferença no serviço, né? Então eu fui buscando especializações. A presença da Miriam nesse ambiente foi muito importante, porque quando a gente visitava as casas, a gente atendia ali, muitas vezes, mulheres, né? E aí falar para a mulher que a gente tinha um espaço para cuidar do carro dela, já era uma novidade para a época, né? O cenário dos lava-jatos, até hoje, ainda tem um domínio muito forte da presença masculina, mas naquela época, em 2009, era muito mais forte ainda, né? Não se tinha mulher trabalhando nesse cenário. E se tinham, realmente eram pouquíssimas, né? Não tinham expressividade. E você acha que, no caso da Miriam estar participando da empresa desde o início e tudo, isso fez essa mudança na empresa de vocês a trazer mais o público feminino? Rapaz, por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Isso é uma verdade, né? E é uma máxima para mim também, né? Eu acredito muito nisso. Então, assim, a presença da Miriam foi fundamental em vários quesitos, né? Um deles, a delicadeza e a percepção de estética da mulher é muito mais bem apurada do que o homem. Não vou dizer que isso é uma regra, né? Sim. Mas por questões de existência e de essência, a mulher tem mais esse cuidado nos detalhes, né? E ver a Miriam ter esse cuidado, esse detalhe assim no cantinho. Hoje a gente usa pincel de detalhamento, cara, mas sinto muito lhe dizer, a mulherada do detailer, mas quem inventou isso foi a Miriam, cara. Ela usava os pincéis de maquiagem dela para fazer os detalhezinhos ali. A gente nem sabia os nomes de black piano, que era mais sensível, tinha que ter mais cuidado. Tecnicamente a gente não sabia disso. Mas no dia a dia a gente percebia que tinha alguns materiais de alguns carros, e a gente já teve assim, uma oportunidade de trabalhar com os carros mais premiums, né, logo de início. E a gente sabia que tinha alguns materiais mais delicados, né? E a percepção feminina para essas coisas foi super importante, o papel da Miriam em conhecer esse universo feminino e saber que, tipo assim, olha, aqui tem que ter mais detalhe, né? Uma mulher dirige de forma diferente do homem, né? Então os pontos visuais da mulher dentro do carro é diferente, né? Sim. O homem tem uma visão mais focada, né? A mulher tem uma visão mais periférica. Então a mulher consegue dirigir e olhar para os lados, né? Então, ou seja, ela enxerga coisa, por exemplo, a Miriam, ó, aqui ficou um detalhe, né? Então, ou seja, isso foi uma diferença. A presença feminina da Miriam ali nos deu oportunidade de atender também uma demanda do público feminino, porque as mulheres se sentiam mais acolhidas em um ambiente talvez um pouco mais preparado para receber elas, né? O ambiente masculino, ele traz assim um contexto um pouco mais vulgar, né? Porque a gente é homem, a gente às vezes fala uns palavreados que às vezes para o público feminino não seria tão adequado, né? Sim. E a figura da mulher ali, até pode ter aqui uma roda de 5 homens, né? Mas se tiver a presença de uma mulher, a gente se controla, até no tom da voz, né? Em respeito à presença feminina ali, né? Então, assim, a gente não quer invadir o universo feminino, porque às vezes com a brutalidade, no sentido assim, do falar, às vezes, do linguajar um pouco mais informal, vamos dizer assim. Às vezes só a forma de falar, né? Exatamente. Já é mais bronco, e às vezes você tá normal, a pessoa já leva aquilo como uma afronta. Lá né? na loja o menino fala assim, quando a Miriam tá aqui, você não fala isso. Porque a presença feminina, né? É diferente. Nos traz assim, um pouco mais de respeito, de atenção, né? A gente realmente... e que todo homem pudesse, né? Ter essa percepção, né? Essa atitude. Então a presença da Miriam fez esse diferencial. E esse público feminino, a gente descobriu que ele tinha muito mais necessidade do que o público masculino. Porque assim, tem muito homem que preza por uma limpeza, pelo detalhe, mas o público feminino é muito mais detalhista nisso. Então nos ajudou a construir
um atendimento muito mais assim, personalizado aos detalhes. Então a gente aprendeu desde esse início, né, a ser mais atento a esses detalhes, pela presença da Miriam, pelo comportamento e pela figura feminina ali no nosso meio de trabalho e, sobretudo, pelas clientes, que com as suas necessidades, elas foram trazendo para nós algumas dores que elas falaram assim, eu nunca levei meu carro para lavar, porque toda vez que eu chegava lá, o ambiente estava sujo. Aí eu falava assim, como é que eu vou levar meu carro para lavar num ambiente sujo? Aqui não, aqui é tudo limpo, aqui é diferente. A pessoa que vinha me atender estava mais sujo do que o ambiente. Aí, como é que ele vai entrar no meu carro e limpar meu carro, né? E aí, eu ficava muito insegura, né? Então, eu não tinha confiança de levar meu carro para lavar. E por muitas vezes, eu mesmo tive que lavar. E aí, pela falta de tempo, muitas vezes eu não lavava, o meu carro andava sujo, eu ficava até sem ter o que fazer. Então, ou seja, a Policar, né? Ela veio para atender até mesmo uma necessidade, uma demanda que o mercado tinha. E a gente conseguiu observar isso muito antes até de abrir. Isso foi um estudo que a gente fez de mercado, né? Eu acho que para todo cenário, não vou dizer nem especificamente para a área da estética, né? Mas para tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer um estudo de mercado, entender a dor e a necessidade do público para você poder vender uma solução, né? Trazer uma resposta ali rápida, imediata e eficaz para aquela situação. Então isso a gente fez. De uma forma consciente? Talvez não, mas com uma forma de necessidade até de alguém que queria prover a casa, a família de alguma forma, né? E eu me via nessa responsabilidade. Poxa, ser despejado de uma casa, não ter 5 centavos para poder comprar um jornal de R$1,95. Cara, isso pesou muito para mim, né? E até hoje pesa. Quando eu abro, juro pra você, quando eu abro uma gaveta, hoje isso aconteceu, né? Quando eu abro uma gaveta lá em casa, que eu vejo moedas perdidas na gaveta e não faço nem questão, mas eu acho que é uma forma também da vida me lembrar que 5 centavos faz a diferença. A gente tem que valorizar qualquer 5 centavos, né? Porque um dia eu precisei dele e não tinha. E se hoje tem sobrando, não é porque agora eu não devo desprezá-lo, né? Eu preciso valorizá-lo ainda mais. Então hoje, quando eu fui pegar um troco hoje com um cliente lá, que eu vi algumas moedas num potinho que eu tenho lá na loja, hoje eu lembrei disso, né? E assim, falei assim, poxa, quantas moedas de R$1 nesse potinho aqui, né? E já teve um dia que eu precisei de 5 centavos e não tinha, né? Então hoje, lembra que eu falei das experiências que faz a gente crescer na vida, né? E essa foi uma delas, né? Então não tenho dúvida que esse público feminino e a presença da Miriam dentro desse ambiente construiu esse Bruno Carvalho, entendeu? Que hoje todo mundo conhece, mas teve uma pessoa que foi muito mais importante, talvez, no início do que eu mesmo, né? Porque ninguém me conhecia. Sim. Então, ou seja, se a gente conseguiu atrair os primeiros clientes ali, pela organização, pela limpeza, pelo cuidado, pelo trabalho executado, pelo atendimento, pela figura feminina ali, eu devo isso a mim. Ela que tinha que estar aqui, né? Mas assim, eu analiso assim, na minha visão, a questão aí, se você parar para pensar, olha só, você vem para o emprego, a loja fecha, você fica desempregado, não recebe nada porque a loja decretou falência, você é expulso acaba que é expulso mesmo do apartamento. E depois você vai comprar um jornal para procurar um emprego, por causa de 5 centavos não comprou. Parece que tudo estava caminhando para você. Não, você tem que ter o seu negócio. Nada estava dando certo para que você fosse um empregado. Só que você vai notando com as tentativas que você vai notar essas coisas, né? Eu sempre falo que eu nunca tive dúvida que tudo isso foi preparado para chegar onde eu estou. Né? Eu não reclamo de nada disso, né? Nunca olhei isso como tipo assim, meu Deus, por que eu? Por que comigo, né? Jamais, né? Eu não olho para o passado dessa forma, né? Para mim sempre foi um trampolim. Todos os desafios sempre se transformaram em trampolim para mim poder pular mais alto, né? E esse salto que a gente vai dando, a gente uma hora precisa de consolidar eles, né? E não estou falando que eu estou na minha melhor fase ainda, porque acho que a gente nunca pode se acomodar, né? Sim. A gente sempre tem que buscar evoluir, crescer, né? A ambição controlável, ela é salutar, né? Você precisa de sair da sua zona de conforto. Tem até um áudio que fala, como é que eu vou sair da minha zona de conforto se eu nunca entrei nela, entendeu? Porque tem gente que nunca passou por esse momento, vamos dizer assim, né, de conforto total. Eu não diria isso, né? Eu só acho que, por maior que sejam os nossos desafios, eles sempre têm que ser usados como esse trampolim que nos joga sempre para um lugar mais alto,
né? Eu nunca posso olhar para ele e parar diante dele, né? Sim. Eu tenho que passar por ele. E ele vai me ajudar a crescer. Eu só faço o que eu faço hoje porque eu errei. Eu aprendi com os erros, né? A gente tem algumas formas de aprendizado, né? Eu posso contratar um professor, fazer um bom curso e talvez aprender com quem já acertou. Mas ele também teve que errar um dia, né? O que Sim. consolidariza isso tudo é saber que, tipo assim, eu não parei, né? Se eu tivesse parado diante desses desafios, né, das dificuldades, certamente nós não estaríamos aqui hoje, né? Então, o mais importante é isso, é não parar. E como não parou, né? Os desafios foram continuando, né? Quando a gente estava vivendo o nosso melhor ano, vamos dizer assim, que a gente conseguiu juntar um dinheiro, que a gente já estava prevendo alguns crescimentos, comprar nossa casa própria, né? Sair do aluguel, que para um casal, né? Era o nosso objetivo, né? A gente foi pedido o imóvel, né? O imóvel era locado. E a gente fez o primeiro contato com 3 anos, querendo que fosse por 1 ano. Tipo assim, poxa, se Se der ruim, certo, né, cara? Mas assim, é uma segurança. Não, a gente vai fazer dar certo, não tenho dúvida disso. Nós temos um histórico que nós nunca ficou nem um dia sem serviço, desde o primeiro dia. Nós nunca ficamos, mesmo nos dias que mais choveu em Juiz de Fora. Quando dava lá pelas 4 horas, nós falamos, pô, não é possível que hoje nós não vamos fazer nem um carro, cara, nem para lavar. Quando dava lá pelas 4 horas, entrava um carro. Ah, não tô aguentando mais, meu carro tá muito sujo. Tá chovendo, mas pelo menos por dentro eu tenho que limpar. Entendeu? A gente nunca ficou, cara, na nossa história, um dia sem serviço. E quando você começou a notar, então, porque isso daí é importante, né? Você não ficar um dia sem serviço, desde o início. E quando você começou a notar que você estava sendo a referência na cidade? Quando que você chegou a ter essa dimensão? Opa, agora as coisas mudaram mesmo, né? Eu não queria ser prepotente, talvez não seria a palavra, mas assim, que não me faltasse a humildade. Mas a gente percebeu isso logo do início. O que aconteceu? Na inauguração, a gente fez aquele evento que as rádios normalmente fazem para fazer uma panfletagem, aí vem o carro de som, e aí faz aquela parada ali obrigatória ali dos carros que vem na via, e aí vai entregando um panfleto. A gente deu 10 duchas de cortesia nessa panfletagem, né? E aí ali já surgiu os primeiros clientes. E desde o primeiro dia, quando a gente fez esse evento ali de publicidade, né, de marketing e de fazer um barulho, né, chamar atenção de alguma forma, para ter visibilidade, e nós estamos falando de uma era, né, de 2009, que ainda não era tão forte essa questão do marketing. Nós não tínhamos as redes sociais como nós temos hoje. Poucos conheciam, o grande né? meio de divulgação era panfletagem, né? Talvez um outdoor, a gente também fez outdoor na época. E a rádio talvez era assim, o ápice da publicidade, né? Então a gente apostou muito na rádio, né? E aí você pensa assim, quando que um lava-jato colocou uma publicidade em uma rádio, né? Então, assim, a gente abriu precedente, porque não tinha histórico, né? O cara que fez a nossa campanha falou, cara, vai ser a primeira vez que a gente vai trabalhar nesse ramo, né? Fazendo uma divulgação. Então, ou seja, percebe que desde o início a gente já tinha uma visão diferente para o que a gente queria, né? Então, ou seja, eu não poderia falar que, tipo assim, eu tenho certeza que vai dar certo, né? Mas, assim, era muito notável que o que a gente estava fazendo, né? O caminho que a gente estava trilhando ia resultar em sucesso, né? Então, ou seja, falar com você assim, se eu tive aquele momento assim que eu falei, pô, realmente agora concretizou. Porque, como eu disse, eu acho que a gente sempre tem que buscar o nosso crescimento. Eu acho que eu não posso parar. Quando eu virar para você e falar assim, naquele momento ali foi o momento, talvez eu vou ficar preso nele. E eu não queria que tivesse esse divisor de água. Aquele momento, antes daquilo era ruim, depois daquilo foi bom. Eu acho que mesmo em meio a todas as dificuldades que a gente enfrentou, eu acho que toda a nossa história faz parte do nosso presente. Tudo que a gente teve que passar só ajudou a construir o que a gente vive hoje. E eu tenho certeza que o que a gente está vivendo hoje ainda é base por tudo aquilo que a gente ainda vai viver. Então eu não posso olhar para a minha história e falar assim, aqui foi o meu reconhecimento. Claro que tivemos vários episódios, né? Se eu pudesse ter um momento que eu falasse assim, pô, aqui eu fiquei muito frustrado, talvez eu acreditei que fosse até o nosso fim. Foi quando eu estava falando na questão do imóvel, que a gente estava realmente no ápice assim, do nosso crescimento,
eu falei assim, pô, o cara pediu o imóvel, porque era um imóvel que tentou-se vários comércios, nada virava, o que mais durou depois da gente lá foi 6 meses, ou seja, a gente já estava virando o nosso 4º ano, e aí quando o dono do imóvel pede a locação e não renova o contrato, ali realmente eu fiquei muito frustrado, porque na minha cabeça humana, né, e falar assim, pô, então tudo que eu fiz até agora não serviu de nada, né? Ou seja, está indo por água abaixo tudo aquilo que a gente construiu e talvez no nosso melhor cenário, né? E aí aquilo realmente foi uma frustração muito grande para mim, para a Miriam, né? Dessa época a gente já tinha funcionários, então assim, como é que eu viro o pessoal agora e falo que a gente não vai continuar mais, né? Mas, né, como a gente sabe que de todo mal Deus tira um bem, né? E foi talvez necessário de fato a gente viver isso, né, para vir a reestruturação do que a gente chama hoje da Polyshark, né? Hoje a Polyshark, essa sim talvez tomou um nome, uma repercussão maior, porque ela já veio numa era onde já tinha os Facebooks já com mais intensidade, né? Então a gente já tinha as redes sociais a nosso favor, ajudava nas divulgação. Nós estávamos trazendo uma nova tecnologia que nessa época de 2013, quando a gente foi para a independência, onde a gente está hoje, era uma super novidade. Se falava de vitrificação de pintura apenas nas grandes capitais e Belo Horizonte ainda estava chegando, né? Então a gente foi em Belo Horizonte fazer o treinamento, especificação da marca e a gente conseguiu trazer uma tecnologia, um diferencial para o mercado e aí usar das redes sociais para divulgar esse trabalho. E trazer também, né, para o público aqui um produto que às vezes já se tinha notícia, já se ouvia falar nas grandes capitais. E já tendo em Juiz de Fora e a gente ter sido prepulsor disso, né, fomos os pioneiros, isso nos ajudou realmente assim, a tomar uma referência um pouco maior e vir para um ponto mais comercial, que é a Independência, onde o fluxo de veículo é muito maior, o fluxo de pessoas e moradores também é muito grande. Então, realmente, isso nos deu uma visibilidade comercial muito grande, né? E como toda visibilidade e crescimento, também vem as responsabilidades, né? Então, buscar mais conhecimento, mais treinamento, mais tecnologia, estar mais por dentro do cenário. O nome de estética automotiva começou a surgir um pouco depois desse período, né? A nível nacional, não se falava esse nome aí até 2013, 2014, não se usava esse termo, né? E depois disso veio se construindo isso. Algumas marcas nacionais foram chegando, né? Então, ou seja, algumas foram retornando à atividade depois desse momento, né? Então, como a gente já estava praticamente estabelecido no mercado, a gente foi se tornando também alvo assim, de algumas marcas do mercado, né? A 3M, por exemplo, estava com a campanha a nível nacional, eles começaram isso em 2010, né? Fazendo algumas visitas, ainda as oficinas de funilaria e pintura, que era o que tinha na época, né, com mais expressividade. E eles queriam trazer uma nova tecnologia, né, um novo sistema de processo de correção de pintura. E com isso, como a gente já estava atuando no mercado nesse momento, a gente foi agraciado. Eu sempre falo, pô, foi uma graça porque assim, eles nos acharam, né? A gente não precisou de ir atrás, né? E por a gente já ser uma referência na cidade, eles apresentaram para a gente essa proposta, né? Porque, vamos lá, por mais leigo que a pessoa seja, um processo de polimento, ele é fácil de ser desenhado, né? A gente tem uma superfície, a gente precisa de trazer brilho a essa superfície, né? Essa superfície, ela perde o brilho ali por um processo de contaminação, processo de abrasividade, de corrosão, de atrito, né? de manuseio, por algum motivo. Nossa aliança, de tempo em tempo, o ideal é a gente dar uma polida nela, sim, porque ela vai contaminando aqui com alguns contaminantes aí que vai deixando ela opaca, vai tirando o brilho, ela vai sofrendo atrito, ela vai arranhando. Então, assim, se eu fizer um processo de polimento nela, eu vou trazer o brilho dela de volta, eu vou tirar essas impurezas que foi acumulando com o tempo, e eu vou corrigindo esses micro-riscos que foram sendo gerados na superfície dela para ela brilhar de novo, né? Então, o polimento é isso, né? E a gente faz isso em qualquer superfície. Eu faço isso no metal, no vidro, no plástico, na pintura. Então, ou seja, descobrir esse contexto
foi muito importante para nós. E a 3M veio trazer, tipo assim, um processo de refino do polimento. Então, se eu tinha algo que polia o verniz do carro de uma forma mais bruta, né, mais grosseira, a 3M desenvolveu um processo que eles denominaram de espelhamento de pintura. Inclusive, é patenteado esse nome, né? Nenhuma outra marca pode usar esse termo, espelhamento de pintura. A 3M então meio que mudou a sua visão. Não tenho dúvida disso. Eu nunca consegui fazer um curso de polimento nesse período, até porque não tinha. Né? Eu tentei buscar especialização para fazer um curso. Eu queria melhorar, e não só o manuseio da máquina, da boina e da massa de polir, que é o que tinha na época, mas também descobrir mais recursos técnicos, saber o que tem na massa de polir. Eu queria saber como produzir a boina, eu queria saber por que tinha que ter isso, né? Então, ou seja, eu não queria só fazer, eu queria saber o que eu estava fazendo. E a gente não tinha muito recurso para isso, né? Então, quando a 3M vem, ela vem com tudo isso, né? Claro que de uma forma bem superficial, porque o processo deles também estava no início, né? E hoje a gente entende que, tipo assim, mesmo sendo no início, já era uma revolução do mercado. Nós tínhamos ali abrasivos que ele era menor do que o abrasivo da etapa anterior. Então, um abrasivo mais fino ia refinando o risco ou a marca que o anterior deixava. Então, eles desenvolveram esse processo de reduzir os abrasivos para que os abrasivos menores fossem dando mais acabamento à etapa anterior. E com isso, eles deram o nome nesse processo, né? Claro que estou fazendo um resumo aqui, chamou isso de espelhamento de pintura. Por quê? A qualidade do brilho, do polimento, do reflexo, que é o objetivo do polimento, né? Então, se a gente olhar no dicionário hoje, a palavra polimento é isso, né? Trazer brilho à superfície, descontaminar, nivelar a superfície, remover impureza, isso é o resumo de polimento, né? Então, quando a 3M traz isso, cara, abriu um novo universo. E com isso, quem ganhou? O nosso cliente. Por quê? O processo de polimento que a gente começou a desenvolver, começou a ter uma qualidade muito superior ao que a gente fazia, que já era melhor do que muitos faziam. Então a gente superou a gente mesmo, né? Com esse novo processo da 3M. Então não tenho dúvida disso, cara, que foi uma etapa na nossa vida, né, que nos ajudou muito nesse crescimento. E aí eu fui entendendo mais tecnicamente como que se dava o processo de polimento. Não só fazer, mas agora saber o que eu estou fazendo. Poder explicar para o cliente de fato, né? Tudo que é necessário ali, que às vezes o cara chega, mas isso aqui não está muito ruim aí. Você tem toda uma visão técnica para estar explicando para a pessoa, né? Talvez você que é do universo também do carro, né? Todo mundo gosta de carro. A gente estava conversando aqui um pouquinho mais cedo. Duas coisas que eu falo assim, ó. A pessoa, quando é de Deus, pode falar o que for, né? Pode estar falando de futebol, daqui a pouco nós estamos falando de Deus, né? É inevitável, né? A pessoa que vive uma espiritualidade... Aqui, por exemplo, a gente está falando de um podcast... Mas assim, chega uma hora que a pessoa que gosta de carro, inevitavelmente, numa conversa informal, a gente pode estar falando... a gente pode estar comendo um churrasco aqui. A gente começa a falar da carne. Daqui a pouco a gente vai falar, teve um dia que eu estava no meu carro, não sei o quê. Vai sempre sair um assunto voltado de carro, né? Então, ou seja, para quem gosta desse universo, é inevitável a gente vai falar... de algo dele, né? É um universo realmente muito amplo, faz parte da nossa vida. Hoje o automóvel deixou de ser um item supérfluo, ou talvez assim, de luxo, né? Só pessoas ricas que tinham carro, né? Para se tornar um item de necessidade. Hoje a gente passa mais tempo dentro do carro da gente do que dentro da casa da gente. Tem muita gente que passa mais tempo dentro de carro do que dentro da casa. A gente não vai mais na padaria a pé, né? A gente utiliza o carro, né? O carro hoje virou um item da família. Ninguém fala mais, lá em casa eu, um filho, um gato, um cachorro, e eu tenho um carro e minha mulher tem outro. Fala a marca do carro, fala a cor do carro. Isso é muito hoje mesmo. As pessoas não falam mais eu tenho um carro, hoje ela fala o nome do carro. Você vê como que... a nossa apresentação você falou assim, eu tenho um Honda. E você nem falou que modelo, eu sabia que era um Civic. Né? Porque é a mesma coisa quando as pessoas falavam, eu tenho um Volkswagen. Se for um cara mais antigo, você sabe que ele tem um Fusca. Porque era uma referência para o Fusca, né? Falava, eu tenho um Volks, né? Ou um Volkswagen. Você sabia que era um Fusca. Né? Então, ou seja, isso já está enraizado na nossa cultura, né? O automóvel faz parte da nossa vida, né? A gente viaja, né? Então, ou seja, o carro faz parte de momentos importantes da nossa história. Então, o carro hoje, ele é quase que eu falo que o carro é um integrante da família, né? Então, muita gente cuida dos carros, né? Então, qual que era a dor desse cenário nesse período aí? Era a pessoa falar assim, não, eu não quero polir meu carro não, porque deixa aquelas
marca de boina, né? Que tecnicamente a gente chama de holografia. Era muito comum o cara falar assim, Carol, uma vez eu levei para polir meu carro, nunca mais. E inclusive falava assim, você pula na máquina ou na mão? E eu falava assim, eu faço polimento na máquina. Aí eu fui usar o termo aqui o verbo polir, é difícil de conjugar, né? Mas é isso mesmo, eu pulo. Mas não é o verbo, eu pulo de pular, né? De polir. Sim. Então assim, eu falei que não, eu faço polimento sim. Eu não usava o pulo porque eu achava que eu estava falando errado. Depois eu fui descobrir que estava certo, era isso mesmo. Então, ou seja, não, eu faço polimento na máquina. Não, na máquina jamais, porque uma vez eu fui fazer. Então, assim, até hoje, vale a pena a gente ressaltar, que tem muito profissional ainda que não se atualizou, que não buscou os recursos que o mercado hoje e as técnicas oferecem, né? Que ainda faz o processo antigo e ainda decepciona muitos clientes. Sim. Hoje eu tenho mais serviço para refazer trabalho de outro profissional do que necessariamente atender. Né? Infelizmente ainda é uma realidade, tá? Mas a gente tem um público também que busca conhecimento, né? Hoje você tem recurso hoje de pesquisar, onde é a melhor referência, o que não se deve fazer num processo de polimento. Então hoje a gente tem artigos, né? O cenário é totalmente outro, né? Mudou muito. A gente está falando de 2010, 2013 aí para 2026, é totalmente diferente. Apesar de ter ainda, como tem o profissional que não se atualizou, tem as pessoas ainda que vivem esses traumas. Mas naquela época era muito difícil você, tipo assim, contornar uma objeção. Se o cara fala assim, não, eu não quero polir meu carro. Eu falei, cara, mas o seu carro tem necessidade, o carro está opaco, está cheio de risco, não tem brilho, né? Era muito difícil você contornar uma objeção. Mas quando eu mostrava o produto, quando eu mostrava, e às vezes fazia um pedaço, né? Falava, vou fazer um pedacinho aqui para você ver e tal. E aí as pessoas iam, opa, peraí, é diferente. Eu nunca vi usar, as boinas não eram mais aquelas boinas agressivas de lã, né? Já tinha umas boinas de espuma com poder de abrasividade menor, então você danificava menos a superfície, fazia uma correção sem muita agressão. Então, ou seja, o cliente também foi entendendo. E aí foi mudando o conceito. Claro que não foi da noite para o dia, né? Mas hoje a gente já tem mais recurso, né? Com o crescimento das redes sociais, alguns influenciadores com canais grandes, né? Hoje a gente tem algumas grandes referências no cenário nacional. O Veneto, por exemplo, é uma delas com mais de 2 milhões de seguidores no YouTube. Então hoje ele consegue assim transmitir um conhecimento que me ajuda, porque o cliente já chega hoje já com um novo conceito. Não, isso aqui é um espaço diferente. Hoje eu posso sentir confiança porque eu já vi um profissional fazendo um trabalho e vi que dá certo. E pelo jeito, esse aqui tem uma referência próxima do que eu vi, então acho que eu estou em boas mãos, né? Então a gente tem que agradecer também a esse cenário todo aí. Como eu disse, né? Todo o processo inicial, as dificuldades, foi alavanca para a gente chegar também aonde a gente chegou hoje. E como foi trazer o revestimento cerâmico em 2013 aqui para Juiz de Fora? Olha, interessante que sempre foi uma dificuldade da gente apresentar o produto, porque existia um certo preconceito, uma rejeição, né? Até porque é algo novo e tudo que é novo traz também essas dúvidas, né? Sim. Bom, mas eu já tinha cliente procurando, né? Cliente que às vezes tinha acesso a outra cidade, ou às vezes tinha um parente que morava lá, eu comprei um carro novo, apliquei isso no meu carro lá na concessionária. E aí eles me perguntavam, Bruno, você conhece, já viu falar? E aí eu fui buscar informação, né? Então, quando eu fui em Belo Horizonte fazer o treinamento, né, na época era a Tribond, foi uma das primeiras, Tribond, Kisha, Shelon, foi uma das primeiras empresas a trazer os revestimentos para o Brasil. No início era só japonês, né, os produtos, não tinha nada nacional. E eu lembro que eu tinha um cliente que falou, cara, quando você fizer o treinamento lá e trouxer o serviço, o produto para Juiz de Fora, você já pode usar o meu carro, vai ser o primeiro. Né? E aí eu avisei, falei, tô indo em Belo Horizonte, vou fazer o treinamento, vou buscar a especialização, e assim que eu retornar e der tudo certo, vou fazer alguns testes, a gente vai começar a atender, eu te aviso. Né? Então esse foi o primeiro carro, lembro direitinho, né? O primeiro a gente nunca esquece. Né? Então foi uma Pajero Full, preta. O cliente na ocasião ele tinha um sítio, que toda vez que ele ia para o sítio pegava uns pingos de ouro que vivia dando umas marcas, e aquilo incomodava ele profundamente, né? Com isso, a gente foi também aprendendo a lidar, né, com o mercado. Por quê? Como era um produto que queria entrar no mercado, e como toda novidade, às vezes a marca talvez do produto, ou a empresa que está distribuindo o produto no Brasil, acaba fazendo uma forçação de barra, tipo assim, falando que o produto é um super protetor de pintura, que agora seu carro não vai arranhar mais, que aguenta fogo, aguenta impacto, pegava relógio, batia na superfície, né?
existia alguns testes assim meio forçados, sabe, para poder mostrar que o produto realmente era diferente, que existia uma resistência muito grande. E isso acabou atrapalhando muito o mercado. Até hoje a gente sofre com esse tipo de marketing meio desleal, né? Sim, de sim. tentar forçar a eficácia de um produto ali, sendo que na verdade não era aquilo tudo. Então, ou seja, eu tinha sempre muito receio desde o primeiro momento, né, em achar que esse produto era um super protetor, como se fosse uma blindagem, e muita gente até hoje ainda acha que a vitrificação tem uma resistência física surreal, né, mas não é bem assim, né? Ele até tem uma resistência física, mas muito pouquinho. Eu nem levo em consideração, para ser bem honesto, né? Eu levo mais a questão da resistência química do produto, né? Mas até isso foi despertar no cliente digamos que a gente teve que formar o nosso cliente, né? Então ele chegava com uma construção que ele tinha do produto que ele viu na internet e quando a gente ia deparar com ele, falou, não, peraí, cara, não é isso tudo não. Então a gente deixou de vender muita vitrificação. Hoje já é o contrário. Hoje a gente já vende mais vitrificação porque de fato o cliente hoje ele é informado verdadeiramente dos benefícios do produto, que não tem a ver com essa resistência ali física, que não vai deixar arranhar, né? Nada disso. Mas a gente informa de uma forma mais técnica, e isso é o conhecimento com o tempo que vai nos favorecendo isso, e nos dando também mais credibilidade e confiança de vender um serviço desse para o nosso cliente, que não é um serviço barato, não é um serviço que você vê, né? Então, ou seja, o cliente não vê especificamente ali a proteção. Por esse motivo, infelizmente também muita gente fala que aplica, na verdade não aplicou. Então, ou seja, isso é um desafio nosso no mercado hoje, lutar contra isso, né? Tem gente que vende a vitrificação e aplica uma cera, né? E a gente sabe, né, infelizmente, de algumas práticas dessas. Então, ou seja, trazer essa seriedade de um produto que, né, hoje já não é tão novo assim, né? Ele passou por várias evoluções, né? Nem se usa o termo mais vitrificação, né? É o que se usava antes, por isso que a gente traz esse termo já revestimento coat cerâmico, ou revestimento cerâmico, ou coat cerâmico, ou apenas coat, né? Ou revestimento de pintura, porque é outro produto, né? Não é o mesmo produto que se usou lá no início, que inclusive era usado também na construção civil, né? Então hoje a gente tem um produto específico para a linha automotiva, que ele pode ser aplicado em todas as superfícies, desde a pintura, plástico, tecido, couro, roda, pneu, vidro, né? Então hoje a gente tem um revestimento. Alguns nas suas tecnologias são full coat, né? Ou seja, serve para todas, são multisuperfície. Outros já são específicos, né? Como os de tecido, por exemplo, é um desenvolvimento exclusivo para tecido, assim como o do couro. Então, ou seja, cada marca traz os seus produtos, algumas características que foram evoluindo muito, né, com o passar do tempo. Nós estamos falando de uma era que foi o início, né, da chegada desses produtos, com esse termo de vitrificação, que realmente tinha um teor de sílica muito grande, então se assimilava muito o vidro depois de aplicado, né? Mas com isso veio trazendo alguns problemas também de desplacamento, ressecamento, rachamento. Então, ou seja, eles foram trazendo, depois de 2018, aí, a nanotecnologia que veio para poder sanar esse problema que veio sendo apresentado por causa da trepidação, o próprio calor, né, a dilatação do verniz. Então, foi sendo corrigido ao longo do tempo e hoje realmente a gente tem produtos aí de altíssima tecnologia. Hoje você é uma referência nacional, né? E quando que você começou a notar que você estava sendo uma referência nacional nesse segmento aí que você trabalha hoje? Bom, a primeira pessoa que me pediu para dar curso para ela, se eu te contar, você não vai acreditar. Você teria um palpite? Rapaz, eu não tenho. Sério mesmo. Mas você vai se surpreender. A primeira pessoa que me pediu para dar curso foi o dono do imóvel que me pediu o imóvel lá quando eu saí lá de cima. Depois que a gente saiu, o movimento caiu muito, obviamente, né? Porque tinha a ver com a pessoa também, né? Com a nossa presença ali. E aí, como começou a ter uma debandada muito grande de cliente, ele se viu numa necessidade de aprender a fazer o que a gente fazia. Pelo menos para tentar dar conta do mercado, né? Porque a gente saiu e continuou a atividade lá, né? Então, ele me procurou um dia para me poder dar curso para ele. Cara, você não me ensina, né? E eu falei assim, olha, eu não sou professor ainda. Não sabia aonde a gente ia chegar. Mas eu falei, não sou professor, mas eu posso fazer. E o que eu estiver fazendo, eu vou te falando o que eu estou fazendo, né? E aí você fica comigo aqui um dia. E eu tenho um carro para polir aqui amanhã, você vem para cá e a gente vai trabalhando aqui. Com esse rapaz, me despertou
esse lado, tipo assim, poxa, e se eu ensinasse outras pessoas, né, a fazer o que eu faço, né? Contando com esses 4 anos de experiência, não era assim aquele expert, mas nesses 4 anos foi um tempo necessário para descobrir que eu tinha um diferencial ali, né? Que eu poderia, de alguma forma, ajudar, ensinar outras pessoas, visto que até o momento que eu sabia fazer, por mais que eu tive aquele treinamento ali da 3M e tal, mas foi para lapidar algo que eu já tinha construído, né? E aí eu falo assim, poxa, eu não aprendi com ninguém. Já viu aquele áudio lá? O cara fala assim, nossa, você faz tudo isso? Você fez curso? Não, não, eu aprendi sozinho. Nossa, você é tão inteligente. Não, sou pobre mesmo. Porque as dificuldades da vida muitas vezes nos obrigam a gente mesmo fazer. Não tem condições. Eu não consigo pagar o curso. Eu aprendi fazendo. É onde a gente errou. Né? Eu lembro perfeitamente o primeiro carro que eu puli. Deve ter ficado a beleza, né? Ainda mais com a visão que você tem hoje, se você olhar. Exatamente. Então, assim, pra mim foi uma decepção muito grande, porque o cliente voltou e falou, cara, ficou muito ruim. Cara, ficou muito ruim, velho. Não ficou ruim, não, ficou muito ruim. Então, ou seja, mas ali, pra quem é da área, vai saber, né? Era uma Hilux 2010, preta. Então, ou seja, um veículo extremamente macio, né? Hoje eu entendo isso tecnicamente, na época, sem chance. É um veículo extremamente macio, então qualquer agressividade, o calor exagerado ali, você vai marcar demais. Então o carro ficou com muita marca de bomba, ficou com muito holograma. Eu não sabia o que era, nem sabia por que aquilo tinha acontecido e muito menos como tirar aquilo, né? Mas eu prometi para ele, cara, eu vou aprender. E um dia eu vou te ligar, eu vou refazer seu carro. Se não for esse mesmo carro, eu vou aprender a fazer. Infelizmente, eu não tive a oportunidade. Toda vez que eu conto isso, eu falo, cara, você que é cliente, né, em 2010, que levou a Hilux, que não ficou satisfeito. Se você estiver ouvindo aí, você me procura, porque hoje eu sei fazer. Ou pelo menos melhor do que eu fiz antes, né? E aí, dando treinamento para esse... Nem considerava treinamento, né? Eu estava fazendo ali, pensando em, de alguma forma, ajudar de uma forma que eu não fui. Porque se eu aprendi a fazer uma coisa que eu não sabia, sem curso, sem treinamento, cara, é dom. Né? E tudo que é dom é de Deus, né? E se é de Deus é de graça. Eu não podia nem falar com ele, vou te cobrar para fazer isso aqui, Sim. Entendeu? Então eu vi assim, cara, ele falou, quando você vai me cobrar? Eu falei, não, cara, não vou te cobrar não, você vai estar aqui, eu vou estar trabalhando, já estou cobrando do meu cliente, você participa aqui comigo, né? Aí tem aluno meu hoje que vai falar, pô, mas meu curso você cobrou. Mas também a sua experiência também aumentou muito, né? Eu tive que investir muito também para chegar, né, no nível de conhecimento que eu tenho hoje, né? Hoje eu vejo os meus certificados lá e eu falo assim, caramba, se eu pudesse somar, né, quanto que tem aqui de gasto, não só do curso em si, mas do tempo que eu gastei, né, da viagem que eu tive que fazer, abrir mão de fazer serviço aqui para estar buscando conhecimento, né, quanto que isso não me custaria, né? Sim. Então eu fiquei até com medo de fazer essa conta, né? Então deixa para lá, só dele estar aqui pendurado aqui, tendo meu nome ali, eu sei que fui eu, já passou, né, e o que eu aprendi lá ninguém tira de mim, né, conhecimento não ocupa espaço, né, então eu faria tudo de novo. Então, ou seja, eu tive que buscar conhecimento para poder investir nessa área de formação. E eu falei assim, então eu vou atrás, né? Comecei a participar de vários eventos, consegui trazer alguns eventos para Juiz de Fora, né? Pessoas que realmente são referências nacionais, né? Que hoje são meus professores, né? Tenho várias referências, e eu sempre fui fissurado assim por viajar, conhecer lugar, conhecer pessoas, né? E de alguma forma buscar essa formação também pessoal. E depois dessa formação pessoal, eu comecei a de alguma forma, levar para outras pessoas também esse conhecimento que eu fui absorvendo, né? Então, os cursos, os treinamentos, eles começaram a acontecer com mais intensidade. E aí, você marca uma empresa que você está usando o produto dela no seu treinamento, você marca uma pessoa, um professor que foi a sua referência, e aí você começa a participar dos eventos. E aí você vai num evento e o cara, pô, você é o cara de Juiz de Fora, você é o cara da Polishark, você teve com fulano, você fez aquele evento, você estava lá. E aí isso vai revelando para você que, tipo assim, pô, tá valendo a pena. Né? Até o meu status no meu Instagram hoje, não para esse propósito exclusivamente, mas faça valer a pena. Né? Eu tenho uma máxima para mim que é isso. Acho que tudo que a gente faz tem que fazer valer a pena. Porque um dia Deus fez isso por nós, né? Hoje a gente olha, né, para a nossa salvação, para Jesus Cristo, a gente fala assim, pô, Deus fez tudo isso por mim, né, cara? Então, ou seja, hoje qualquer atitude que eu faço, eu tenho que falar assim, pô, faça valer a pena, entendeu? Porque um dia alguém fez mais por você, né? Sim. Então, ou seja, para mim isso é uma máxima. Então, tudo que eu olho, eu faço, pô, faça valer a pena. Você está aqui hoje, cara,
eu vim hoje o dia inteiro assim, trabalhando e pensando, pô, tem que fazer valer a pena, né? É uma oportunidade. Então, tudo que é oportunidade, eu viro para mim e faço. E falo, faça valer a pena. Se você abrir meu Instagram, meu WhatsApp, vai estar lá, faça valer a pena. Porque para tudo é oportunidade, você tem que fazer valer a pena, né? Independente que for, cara, né? Se for para ganhar dinheiro ou não, se for para reconhecimento ou não, entendeu? Se for para mim estar à frente de alguma coisa ou não, sabe? Tudo tem que fazer valer a pena, né? E com isso, em 2024, eu fui eleito por um dos maiores eventos da estética automotiva, não só do Brasil, né? Já ultrapassamos o nível nacional, já estamos aí o maior evento de estética automotiva da América Latina, né? Que é o DTI Fest Brasil. É um evento super consagrado. Na ocasião estava na nona edição. E aí, um dia lá já era de madrugada, cara. Eu estava pintando uma peça, e aí entre uma demão e outra, eu fui abrir o Instagram, e aí tava lá, DTI Fest Brasil marcou você. E por se tratar de um evento nacional e internacional, com a grandeza e a potência que tem dentro do meu setor de atuação, eu falei assim, caramba, DTI Fest me marcou aqui. Aí eu fui olhar, você foi indicado um dos profissionais do ano de 2024, o DTI Fest Brasil. E aí, a minha foto, né, na imagem lá, e aquela musiquinha... Caramba, como é que eu pude esquecer a música, cara? Você reparou que eu me arrumei? Sei, sei. Com essa música. Cara, na hora que eu vi aquilo... Por quê? Eu já tinha visto alguns indicados como melhores do ano. E essa música tava tocando em todas as fotinhas que aparecia. Aí eu falei assim, pô, bem que um dia podia ser eu tocando essa musiquinha. Na hora que eu abri o Instagram aqui, tá tocando essa musiquinha e ser minha foto. Cara, juro que eu pensei isso, né? E aí, 2 dias depois, quando eu abro o Instagram lá já de noite, já era mais de meia-noite, já 1 hora da manhã. Quando eu abro, na hora que toca a musiquinha, que eu vi minha foto, cara, sabe? Que a ficha não cai, você fica assim, não é possível, o que é isso aqui? Deu um bug, eu tô vendo coisa. E aí, cara, eu falei, caramba, então assim, ali veio realmente assim, um reconhecimento nacional, né? Eu tinha participado de uma competição um ano antes, né? Competição do Campeonato de Capu. Foi a minha primeira participação, cheguei na semifinal. Então, ou seja, ali também me deu uma certa visibilidade, né? Talvez ali já tenha despertado o olhar, né, da equipe de organização do evento. E no ano seguinte eu sou eleito profissional do ano, né? E ano passado, na 10ª edição, que foi um marco, né? Celebrar 10 anos de um evento que acontece numa cidade, Boituva, em São Paulo, cidade pequenininha, cara, mas assim, a cidade fica entupida. Hoje é o grande principal evento, não só de Boituva, mas da região, né? Então o DTI Fest hoje, a gente fala que lá é a capital do balonismo, né? Do paraquedismo, né? Não sei se você sabe. Em Boituva? Em Boituva. E hoje se tornou a capital do detalhamento automotivo, né? Então todas as marcas hoje, desse evento do DTI Fest, estão presentes em Boituva, né? A cidade, se eu não me engano, tem, sei lá, desculpe se eu errar aqui, mas na casa dos 100 mil habitantes. Ela leva para lá, o DTI Fest leva para lá quase que esse número de pessoas, entendeu? A cidade fica entupida de gente. Na verdade, não cabe em Boituva, né? As cidades vizinhas lá acabam tendo que acolher, né, essa demanda, porque muita gente vai para esse evento, né? Realmente é o maior evento de estética automotiva da América Latina, então a gente tem um público ali Caraca. bem grande. E ano passado eu recebi o convite de ser juiz do campeonato de Capu, né? Então, ou seja, mais uma vez uma consagração, né? Porque eu me lembro sempre da Hilux 2010. E aí quando eu lembro da Hilux, eu falo assim, o cara não aparece, caramba, hoje levantar um troféu, né, cara, de ser juiz de um campeonato de polimento de Capu, porque agora não é você fazer, né? Você avaliando quem faz. Sim. Ou seja, dizem por aí que quem avalia tem que ser melhor do que quem faz, ou para quem ensina, talvez, tem que ser melhor do que o aluno, né? Então hoje eu passo por essa realidade, né? Hoje eu ensino profissionais a ter uma qualidade melhor nos seus trabalhos, tanto de polimento quanto de outras áreas, né? Eu avalio resultados, né, de campeonatos nacionais, né? Esse ano, mais uma vez, eu fui convidado, né? Então eu estou na equipe hoje organizando e temos uma novidade para esse ano, né? Vamos ter o campeonato feminino de Capu. Então, pela primeira vez, né, as mulheres vão estar representando também esse universo feminino, que hoje é muito grande, né? Muitas mulheres hoje atuam na estética automotiva, né? Temos vários nomes aí, grandes referências.
que vai ser uma alegria. Algumas das mulheres que estão hoje como juíza foram indicação minha, né? Então, assim, eu fico muito feliz por isso, né? É uma alegria muito grande. Saber que, tipo assim, um ambiente que tornou-se uma referência por ser feminino, pela presença da minha esposa. Hoje eu estou organizando, né, ajudando a organizar um campeonato que vai ter presença de mulheres fazendo uma atividade que até um tempo atrás o campeonato, por exemplo, até na 10ª edição era só homens que participavam, né? Hoje a gente já vai ter a presença das mulheres, não Bacana. só como competidoras, mas também como juízas, né? Ou seja, se ela também chegou a esse reconhecimento é porque ela também é muito boa no que faz, né? Então a gente tem um reconhecimento aí desse público feminino também. E aí talvez desses eventos que a gente vai participando surgiu um convite que até hoje eu trago como foi a minha maior experiência profissional vivida, né? Não desprezando nenhuma delas, mas talvez o Legado do Brilho foi um evento que me trouxe uma visibilidade e uma visibilidade muito grande, né? Esse evento aconteceu em Brasília. Na ocasião a gente foi lavar um avião, né? Uma empresa de plantas adquiriu aí em deixa eu tentar lembrar a data, se eu não me engano, 2012, uma aeronave da antiga Transbrasil, né? É um Boeing 767, esse Boeing é o mesmo que atingiu, o mesmo modelo de avião, né, que atingiu as Torres Gêmeas, né? E, assim, só para a gente ter uma dimensão do tamanho, né? Realmente Sim. É um Boeing, né? Um 767 é um avião extremamente grande. Hoje já temos aeronaves maiores, mas na época era a maior aeronave de passageiro que tinha, né? Essa empresa adquiriu essa aeronave para fazer dela um projeto de um restaurante lá em Brasília, né? O projeto ficou meio parado no tempo e essa aeronave começou a ficar abandonada. Foi alvo aí de vandalismo, né? Muita pichação, quebraram muita coisa da aeronave. Apesar de ser uma área privada, as pessoas tinham acesso ali e acabavam depredando aí o avião. E aí uma empresa, a Autotec, ela de Brasília, ela teve essa ideia, né? Literalmente uma brilhante ideia de deixar esse avião limpo, né? E tirar as pichações, pintar as áreas que não tivesse mais recurso, né? E revitalizar esse avião. E para esse evento ela convidou 20 profissionais da estética automotiva do Brasil para estar participando dessa missão aí de revitalizar essa aeronave. E aí foi uma baita missão realmente, né? Teve que contratar caminhão-pipa, trazer maquinário especializado para fazer grandes limpezas, e equipe de segurança, plataforma, elevador, porque o avião ele está numa posição como se realmente ele tivesse em solo, né? Então, ou seja, apesar de ele estar bem calçado, aquela coisa ali, é uma aeronave enorme, né? A gente está falando que assim, da forma com qual ela está posicionada lá, a gente precisa subir numa escada de 10 degraus aí para conseguir colocar a mão na barriga da aeronave, né? Então, ou seja, teve regiões lá que a gente estava a mais de 10 metros de altura, né? Na cauda, por exemplo, assim, para limpar a cauda. Então foram 2 dias aí de um desafio enorme para lavar uma aeronave, apesar de 20 profissionais, mas foi um evento que marcou muito a minha história. E nesse evento, junto com a organização, né, do Legado do Brilho, eu falei assim, eu tenho um quadro no meu Instagram de todos os dias trazer o que a gente celebra no dia, né? Então eu começo o dia trazendo o que a gente celebra no dia. Por exemplo, hoje é dia 14 de maio, né? Hoje, além de ser aniversário do meu irmão, que eu aproveito assim, o momento que ele estiver assistindo e dar os parabéns para ele, dia 14 de maio, hoje nós celebramos também o primeiro dia da abolição da escravatura, que foi ontem, né? Dia 13 de maio, foi o dia que foi assinada a Lei Áurea. E a Lei Áurea teve um impacto tão grande na sociedade que no dia seguinte não teve outra coisa a não ser se falar, né, se celebrar, do que o primeiro dia da abolição da escravatura. Então hoje não se celebra nenhuma outra coisa a não ser isso. A gente traz sempre alguma coisa a nível nacional, internacional. Claro que pode ter alguma celebração local que alguém vai falar assim, mas dia 14 de maio se celebra isso aqui na minha região, né? Mas até onde eu busquei as pesquisas de hoje, nós não temos
outra celebração a não ser isso. Então, dia 14 de maio, a gente celebra o primeiro dia da abolição da escravatura, né? Então, como eu celebro todos os dias alguma coisa, eu vou trazer o dia do mecânico, o dia do padeiro, do enfermeiro, o dia de não sei, todo dia se celebra alguma coisa, né? Eu falei assim, caramba, não tem o dia do detail. Tem o dia, por exemplo, que chega mais próximo que eu até brinquei esse dia que foi recentemente, o dia do artesão plástico, né? Que assim, para quem mexe mais com a parte da reparação, talvez pode se celebrar Sim. ali e tal, mas assim, especificamente, cara, nada próximo, nada próximo. E aí eu conversando com o pessoal, falei, cara, será que a gente não consegue instituir essa data? Arrumar, né? Aproveitar essa oportunidade de estar fazendo esse evento aqui e a gente instituir o dia do DT? Então essa placa aqui é isso, né? Ela é um marco para todos nós, né, da estética automotiva, porque teve um reconhecimento a nível nacional dessa paixão de quem gosta dos detalhes, né, de cuidar de carro, moto, aeronave, né? A gente sabe que tem uma paixão muito grande também pelo cuidado em outros veículos, né, não só carro, né? E aí no dia 20 de setembro de 2025, né, do ano passado, foi oficialmente instituído o dia do detail, né? Então, hoje temos matérias, né, falando sobre a data. Bacana. E esse ano vai ser um marco, porque o Detail Fest acontece em setembro, pela primeira vez, né? Todo ano, no meio do ano, né? Em junho. E dessa vez vai ser em setembro. Eu falei assim, pô, não foi por acaso, né? Porque a gente vai estar celebrando um ano da data, né? Ou seja, os profissionais que lá vão estar vão poder celebrar, porque agora a gente pode bater no peito e falar, pô, a gente tem um dia do Detail, né? A gente pode celebrar o dia 20 de setembro, que na ocasião também é o dia do gaúcho. E no dia da placa aqui, a gente teve a presença lá, né? Um dos meninos que estava com a gente lá fazendo a limpeza da aeronave, do Rio Grande do Sul. Então, ou seja, era o dia do gaúcho, para ele também foi um marco muito grande. Então, não tenho dúvida que, assim, o reconhecimento mesmo veio consagrando com a data da profissão que eu atuo, né? Porque eu faço, pô, Sim. minha profissão não é reconhecida, a gente não tem oficialmente, assim, a profissão detail, né? Mas a gente está mudando esse cenário, né? A data já tendo um dia já é super importante, né? Quem sabe aí os registros nas carteiras de trabalho, né? Futuramente possa vir também com o profissional detailer, né? Que não é registrado ainda. O que a gente mais chega perto hoje é polidor de carro, né? A gente sabe que não é ruim, mas ainda é pouco, né? O detailer ele é além disso. Sim. Bruno, nós vamos fazer umas perguntas ping-pong aqui para a gente poder estar finalizando o episódio. E tá preparado? Bora. Preparado a gente nunca tá. Tem que ver o que vem por aí primeiro, né, cara? É isso aí. Uma palavra que define sua trajetória. Superação. Seu momento mais difícil? Pode ser quando eu perdi a Policar, vamos dizer assim, né? Mas mais como um episódio que a gente precisou de passar, mas realmente ali foi um momento que eu fiquei muito triste. Foi difícil. Seu momento mais emocionante? Bom, tirando o nascimento dos 3 filhos aí, eu acho que a vida de família é mais emocionante para mim. Tudo envolve isso. Esse aqui meio que você já comentou, né? Mas teve algum momento que pensou em desistir? Teve. Hoje, 7 horas da manhã. Tem que levantar. Um sonho que ainda quer realizar? Cara, eu acho que eu quero ver a felicidade dos meus filhos, sabe? Acho que eu não faço nada hoje mais a não ser pensando nisso, sabe? Acho que a realização deles, ver eles felizes, mas na condição deles mesmo, que eles possam, assim como eu, né, buscar com os próprios pés, né? Mas eu queria ter essa oportunidade de fazer igual meu pai fez comigo, né? De colocar ele na encruzilhada, apontar os 2 caminhos, e o sonho é que eles sigam o caminho do bem. Um valor que você nunca negocia? Acho que família, para mim, é o que me sustenta, eu não trocaria nada por ela. Uma pessoa essencial na sua caminhada? Minha esposa. Um carro marcante que já passou pelas suas mãos? Tiveram vários, né? A gente pensa em algo mais moderno, mais esportivo, né? Mais potente. Mas eu fiz um Jaguar 1952 que eu acho que ele tem um lugar especial. O que mais te orgulha na profissão? Acho que é o fato de a gente não ter destino final.
né? Eu já percebi que, tipo assim, é um caminho sem volta e que não tem fim. Eu acho que isso enche a gente de orgulho, porque assim, eu escolhi uma coisa que eu gosto e que eu sei que não vai parar aqui, entendeu? A gente está deixando aqui um legado, né? E todo legado deixa história, né? Então, ou seja, me orgulha essas histórias. Quem é Bruno fora do trabalho? Cara, eu sou um cara engraçado, gosto de uma conversa, de um bom papo, muito família e, e eu sempre falo, né? As pessoas comentam assim, cara, você é marcante, porque onde você vai, você faz amizade, você é uma referência. Tipo assim, ó, gente, ó, tá perto do Bruno ali, entendeu? Então eu gosto de ser lembrado, né? E é claro que de boas formas, né? De boas Com maneiras. certeza. Então eu sou esse cara bem descontraído, gosto de conversar, gosto de estar com pessoas, né? Gosto de ajudar pessoas, né? Então é uma marca do Bruno enquanto pessoa. Ô Bruno, agradecer mais uma vez sua presença aqui. Se você quiser deixar alguma mensagem para o nosso público, né? Quem está vendo, quem quer até entrar e seguir uma profissão igual a sua, você pode ficar à vontade de deixar a sua mensagem aí e deixe suas redes sociais também. Bacana. Bom, primeiramente gostaria de mais uma vez agradecer imensamente pelo convite. Como eu disse, né? Gente, não sei como é que vocês me acharam, mas que bom. Que bom que vocês me acharam, né? A gente teve a oportunidade aí de, ao longo do tempo, fazer algumas matérias pro TV Integração, né? O Integração Auto, que é um programa voltado para a área automotiva. E todas as vezes que a gente termina a matéria, eu sempre falo a mesma coisa. Gente, obrigado, não sei como é que vocês me acharam não, mas eu fico feliz e espero ter contribuído de alguma forma, né? Pro conteúdo, né? Então, é sempre uma forma de gratidão, né? Meu sentimento é sempre esse, de gratidão. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. As minhas redes sociais hoje, né, Polishark, Vitricar. Ali você tem, ao longo do dia, ali, tanto conteúdo profissional, dica para você que é da área ou para você que é meu cliente, que às vezes quer saber o que eu estou fazendo no carro e quer conhecer um pouquinho do nosso trabalho. O meu lado pessoal também, eu tento colocar esse conteúdo ali na minha rede social hoje, né? Sobretudo o Instagram. Então, se você quiser saber um pouco mais, né, dessa área da estética automotiva, estou participando dos eventos a nível nacional, né? Dia 23 agora e 24 temos um evento em São Paulo, né, que é o Detailand, também um super evento aí da área. Então, eu estou sempre presente, estou sempre com pessoas, vou usar aqui o jargão do Vilela, né? Sempre com pessoas mais interessantes, mais inteligentes do que eu. E isso é bom porque a gente busca conhecimento com pessoas que eu acredito ser mais referência que eu, para a gente poder compartilhar aqui com vocês. Então, peço aí para quem tiver paciência, para quem tiver um pouco aí de bom humor, quiser seguir a Polishar, que a gente tem um quadro lá que a gente chama que é a quarta fora da curva, né? Que é um dia que a gente conta uma piada, faz uma mágica, a gente sai realmente da nossa rotina ali, exatamente tentando aproximar um pouco mais do público, porque às vezes eu penso, não vou assistir nada aqui da Polyshark não, porque é sempre coisa de carro, né? Então assim, a gente pensou em trazer algo diferente. Nas terça-feiras a gente faz o dia da nossa interatividade, então tem sempre ali uma pergunta, uma enquete para você participar, e nem sempre é voltada para carro, né? Mas uma forma da gente também partilhar um pouquinho dessa experiência com o público. Na quarta-feira a gente tem a quarta fora da curva, que é onde a gente traz esse lado mais humorado, mais descontraído, né? Para sair um pouco da rotina do dia a dia. Na quinta-feira a gente tem o que a gente chama de giro rápido, que é quando a gente dá uma passada bem rápida assim do serviço que a gente está realizando da semana ou do dia ali, né? Que aparece na quinta-feira. Na sexta-feira é o dia internacional da correria, porque aí a gente ficou o tempo todo brincando, fazendo interatividade, fazendo as piadas na quarta-feira e fazendo o giro rápido na quinta. Na sexta-feira a gente tem que entregar um serviço, né? Então a gente fala que é o dia internacional da correria, onde a gente tem que realmente entregar os nossos trabalhos. Então, ou seja, dá para você acompanhar aí de uma forma bem descontraída, aprender algumas coisas e estar sempre junto com a gente. Joia. Pessoal, e fica por aqui mais um episódio do Free Podcast. Deixa o seu like, o comentário e siga nós na rede social. Um abraço.